Oi pessoal, quem fala é o professor Tiago Calabraro Menegazzi e vamos dar sequência aos nossos vídeos sobre resinas compostas. A ideia desse vídeo é falarmos um pouco sobre a classificação deste material. Então, no que é importante essa classificação, em especial para a indicação da resina composta como material restaurador. As resinas compostas atuais são classificadas, então, baseada em três quesitos diferentes. O primeiro deles é com relação ao seu grau de viscosidade. Lembrando que viscosidade é o contrário de fluidez, então quanto mais fluida ou viscosa a resina, ela recebe essa determinada classificação. Um outro quesito, talvez o mais importante e que defina de maneira mais incisiva a indicação desse material restaurador, seja com relação ao tamanho das partículas. Nós vimos no primeiro vídeo que as partículas de carga ou a carga inorgânica das resinas compostas exibe partículas de tamanhos diferentes em quantidades diferentes. E é exatamente esta variação de tamanho é que vai definir uma das principais classificações das resinas compostas atuais. O terceiro e último quesito é quanto às propriedades óticas. Trata-se de um material restaurador estético, e nós vamos ver aqui um pouquinho à frente que os nossos dentes não são monocromáticos, né? Então eles exibem, além de cores diferentes, também intensidades, valores, enfim, diferentes. E a ideia é que as resinas venham a mimetizar essas características naturais dos dentes. A primeira classificação das resinas compostas é quanto ao grau de viscosidade ou de fluidez desse material. Então, nós temos as resinas de viscosidade regular, ou ditas resinas convencionais. Temos as resinas do tipo flow ou resina fluida, que exibem uma viscosidade menor, portanto, são mais fluidas do que as resinas convencionais. E do outro lado, nós temos as resinas condensáveis ou compactáveis, que exibem uma maior viscosidade quando comparadas à convencional. Na imagem do livro do professor Torres, de 2013, nós temos lado a lado esses três tipos de resina composta. Então, a primeira é uma resina fluida, veja que ela escoa muito mais do que a do centro, que é uma resina convencional. E a terceira, uma resina condensável ou compactável, mais rígida, digamos assim. Então, na realidade, o que determina essa viscosidade ou fluidez da resina composta é exatamente a quantidade e o tamanho das cargas, mas especialmente a quantidade, a porcentagem em volume das partículas inorgânicas ou da carga inorgânica. Portanto, é de se imaginar que uma resina fluida ela tenha menos carga inorgânica quando comparada a uma resina regular, que possui, por sua vez, menos carga do que quando comparada a uma resina compactável ou condensável. Determinadas situações clínicas, no entanto, podem exigir que eu utilize uma resina de menor viscosidade. Imaginem uma situação em que eu tenho um acesso restrito ou mesmo deseje fazer o selamento de cicatrículas e fissuras. É necessário utilizar uma resina mais fluida, com menor viscosidade. Então, a indicação da resina composta passa diretamente por essa classificação do grau de viscosidade. O segundo quesito para classificarmos as resinas compostas atuais reside exatamente no tamanho das suas partículas de carga inorgânica. As primeiras resinas compostas, surgidas em 1962, traziam partículas de carga com tamanho médio maior que 15 micrômetros, um tamanho considerado bastante grande. Essas resinas, então chamadas de macropartículas, traziam uma resistência à compressão até interessante. No entanto, traziam também alguns problemas clínicos importantes que hoje desqualificam essa resina para ser utilizada como material restaurador direto. Em especial, a desintegração superficial dessas resinas compostas em virtude do desprendimento dessas macropartículas do corpo da resina, gerando microcrateras e, portanto, uma superfície bastante áspera, então perde-se lisura superficial e, ao mesmo tempo e por consequência, uma instabilidade de cor bastante relevante. Com o objetivo de tentar minimizar os problemas clínicos encontrados na utilização das resinas de macropartículas, surgiram no mercado as chamadas resinas microparticuladas, cujo tamanho da carga variava entre 0,01 a 0,04 micrômetros.
A ideia era bastante simples. Diminuindo-se o tamanho das partículas de carga, nós teríamos, em tese, uma lisura superficial muito maior, o que de fato ocorreu, né? E ocorre, na verdade. Existem resinas de micropartículas até hoje no mercado. No entanto, em razão de dificuldades técnicas para a inclusão de um volume grande, uma quantidade grande de carga, nós chegamos a um problema clínico bastante importante, que é a baixa resistência à compressão, o que inclusive contraindica estas resinas de micropartículas para serem utilizadas em áreas de esforço mastigatório. Dessa forma, nós tínhamos até aquele momento a opção de uma resina macroparticulada com boa resistência e péssima lisura superficial, e por outro lado, uma resina de micropartícula com uma excelente lisura, no entanto, uma resistência bastante ruim. Por que não unir o melhor dos dois mundos? Então, foi exatamente isso que motivou o surgimento das resinas híbridas, cujo tamanho das partículas variava entre 0,05 a 5 micrômetros. Então, a ideia era exatamente misturar ambos os tamanhos de partículas para que nós tivéssemos, em tese, uma boa resistência aliada a uma boa lisura. As resinas híbridas podem ser subclassificadas em macrohíbridas ou microhíbridas, dependendo da maior quantidade de macro ou micropartículas presentes nesta mistura. Mais recentemente, surgiram no mercado as chamadas resinas nanohíbridas, que possuem em maior quantidade partículas nanométricas, então exibindo assim uma maior resistência ao desgaste, aliado a uma maior lisura de superfície. Como evolução das resinas compostas, surgem no mercado as chamadas resinas nanoparticuladas, que trazem em sua composição partículas de carga em tamanho médio de 20 nanômetros, portanto bem inferiores àquelas das resinas híbridas, mesmo as nanohíbridas. A ideia é exatamente aumentar a lisura superficial e aumentar ainda mais a resistência ao desgaste, o que de fato ocorre nestas resinas. Tentando comparar o tamanho das cargas inorgânicas de uma resina composta a uma área de pedras, nós teríamos basicamente uma imagem semelhante a essa. Então, resinas de macropartículas comparadas a micropartículas, ao mesmo tempo comparadas a resinas híbridas, seja macrohíbridas ou microhíbridas, e resinas nanoparticuladas. Então, a grande diferença reside no tamanho das partículas. Agora, a pergunta que vem à cabeça é a seguinte: como reduzindo o tamanho das partículas eu tenho uma resistência ao desgaste e à compressão maior nas resinas nanoparticuladas do que nas demais? E a resposta é bastante simples. Apesar do tamanho reduzido das partículas, nós temos uma porcentagem em volume muito maior de partículas nas resinas nanoparticuladas do que quando comparadas às demais. Então, nós temos uma compactação muito maior das partículas inorgânicas. Então, é exatamente a relação entre tamanho e volume. Lembremos que a porção quimicamente ativa das resinas compostas está exatamente na sua matriz orgânica. Então, em tese, quanto menor a quantidade de matriz orgânica dentro de um mesmo volume da resina composta, menores serão as alterações químicas que esta resina sofrerá durante o processo de polimerização. E é exatamente isso que ocorre. Então, vejamos uma comparação entre as resinas de macropartículas, resinas híbridas e resinas nanoparticuladas. Nas resinas macroparticuladas, em função do tamanho dessas partículas de carga, há a formação de espaços entre elas, uma vez que não se consegue uma aproximação mais efetiva entre essas partículas. Sendo assim, em um mesmo volume de resina composta, nós temos uma proporção maior de matriz orgânica, que é a parte menos resistente da composição da resina composta. Nas resinas híbridas, como nós temos a inclusão de partículas de carga de tamanhos diferentes, nós temos uma redução desse espaço entre as partículas, portanto, uma redução de volume da matriz orgânica, o que confere uma resistência maior quando comparada às de macropartículas. Já nas resinas nanoparticuladas, por exibirem partículas em tamanho nanométrico, nós temos praticamente a eliminação
do espaço entre essas partículas. Portanto, dentro de um mesmo volume, nós temos uma quantidade de matriz orgânica ainda mais reduzida, o que torna a estrutura como um todo muito mais resistente. Em resumo, o que esperamos de uma resina composta é que ela exiba uma alta lisura superficial, integridade marginal e, portanto, estabilidade de cor, ao mesmo tempo em que exiba uma alta resistência. Estas características estão presentes hoje nas resinas híbridas, em especial nas resinas nanohíbridas e, mais especialmente, nas resinas nanoparticuladas, em função de tudo que vimos até agora, especialmente com relação ao volume e ao tamanho das partículas. Nas demais resinas compostas, nós temos um desequilíbrio neste sistema, então, enquanto aumenta-se a lisura, diminui-se a resistência, características das resinas microparticuladas. O oposto do que tínhamos nas primeiras resinas compostas, onde nós tínhamos uma alta resistência, no entanto, uma péssima lisura, integridade e estabilidade de cor, as chamadas resinas macroparticuladas. O terceiro quesito para classificarmos as resinas compostas reside exatamente nas suas propriedades óticas. Um dos principais objetivos em se utilizar um material restaurador estético é exatamente o de mimetizar, imitar as estruturas naturais perdidas. Quando falamos de dentes, falamos de dois substratos com propriedades óticas completamente diferentes, que são a dentina e o esmalte. Dessa forma, devemos utilizar resinas compostas específicas para a substituição de cada um dos tecidos perdidos. Então, resinas compostas com propriedades óticas mais semelhantes à da dentina e outras mais semelhantes ao esmalte. Existem também as chamadas resinas de efeito e as resinas de corpo, que, em conjunto com as de dentina e esmalte, podem propiciar uma situação muito mais estética à sua restauração, mimetizando as estruturas naturais dos dentes. Do ponto de vista da ótica, uma superfície ou substrato pode ser classificado de acordo com a transmissão da luz. Então, se a luz transmitida exibe o mesmo comportamento, portanto, as mesmas características que a luz incidente, dizemos que esta substância ou substrato exibe uma transparência. Esta situação não ocorre naturalmente nos dentes. Se este substrato, no entanto, for capaz de bloquear completamente a transmissão de luz, dizemos que se trata de um substrato totalmente opaco. Situação esta que pode ocorrer em determinadas porções de dentina presentes na estrutura dentária. Agora, o que ocorre de maneira mais comum é a transmissão de parte dessa luz. Então, é uma situação que chamamos de translucidez, e é exatamente esta variação de translucidez que determina as propriedades óticas de dentina e esmalte. A dentina, por ser mais opaca, transmite muito menos luz, diferentemente do esmalte, que, por ser mais translúcido, transmite uma quantidade maior de luz. Então, na realidade, não existe transparência, mas sim uma translucidez, que deve ser mimetizada de acordo com a resina composta que utilizamos. Vejam a seguinte situação clínica. Vamos observar aqui as características de uma superfície vestibular de um incisivo central superior de uma paciente jovem do sexo feminino. Podemos observar neste terço cervical, no colo cervical, uma região bem mais opaca do que quando comparada ao terço médio. Isso se dá em função especialmente da presença de maior quantidade em espessura de dentina. Então, quanto maior a espessura de dentina, que é um substrato mais opaco, maior será a opacidade. Então, eu tenho uma região bem mais opaca, uma opacidade menor, opacidade média, e aqui nas regiões proximais, em função da presença essencialmente de esmalte, que é um substrato mais translúcido, nós temos uma área bem mais translúcida. Na região da borda incisal, voltamos a exibir uma certa opacidade quando comparada aqui a esta região mais translúcida. Isso se dá em função da espessura do esmalte. Então vejam bem, o que eu gostaria que ficasse bem claro é que tratamos de regiões policromáticas com diferentes graus de translucidez e opacidade.
Então é impossível utilizarmos uma única resina composta para mimetizar esta situação natural. Por isso devemos utilizar proporções diferentes de resina composta com maior ou menor opacidade. As técnicas para a execução de restaurações estéticas serão abordadas em futuros vídeos da nossa equipe. No entanto, já adiantando, nós podemos e devemos lançar mão do chamado mapa cromático. Então, nada mais é do que um mapeamento das áreas com maior e menor opacidade que podem nos auxiliar durante a execução da restauração. Tranquilo, então? Esperamos ter tirado algumas dúvidas que poderiam existir e, eventualmente, quaisquer outras dúvidas, por favor, nos contatem. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração deste vídeo e os nossos contatos. Aqui o nosso canal do YouTube, nosso perfil no Facebook e no Twitter, diretamente por e-mail e agora mais um novo canal, o Instagram. Então, toda semana estaremos disponibilizando algumas imagens, sejam dos nossos alunos, nossos atuais alunos, como também imagens que podem servir para estudos futuros. Ok? Grande abraço, nos vemos na próxima.